irmãos, bem-vindos a mais um culto onde vamos louvar e adorar o nosso bom Deus. E na presença do nosso Deus vamos louvá-lo com o coro Jesus em Tua Presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Tua presença. Obrigada, Senhor, por nos dar o privilégio de Te adorar, Senhor, de contemplar a Tua face, Senhor. Obrigada também, Pai, por nos teres trazido até à Tua casa neste domingo. Obrigada pela semana que passou. Obrigada pela vida que nos dás, Pai. Obrigada por Cristo. Obrigada pelo Teu amor, Senhor. E oramos nesta manhã consagrando este culto nas Tuas mãos, pedindo para que Tu dirijas todas as coisas, que o Teu Santo Espírito possa guiar este culto para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. E vou ainda de pé, vamos cantar Canta Minha Alma. Amor do Pai
pastor da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade e o seu sangue salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Não me perdi o coração, até meu tempo aqui te dá. Oh Santo Espírito, teu reino quero ver. Não foi o fim, ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Caminho até o fim. Vê o Senhor.
Pois bem, vamos então voltar-nos para a palavra do Senhor e hoje eu intitulei a nossa meditação A Nossa Bênção, e vamos ver que bênção é esta e de onde ela foi extraída. Mas vamos começar por ler um texto da palavra de Deus, como naturalmente é importante que o façamos, não um, às vezes até mais que um, para fundamentar aquilo que dizemos, porque não é por nós próprios, mas baseados naquilo que a palavra nos diz. E o texto de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 9. Pode. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não se necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedónios, que a Acaia está pronta desde o ano passado. E o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedónios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplica a vossa sementeira, e aumenta os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por vós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, queremos mais uma vez na Tua presença continuar a pedir a Tua bênção, a Tua direção para este tempo que estamos aqui reunidos, e que Tu possas também, Senhor, aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, e também ao mesmo tempo, Senhor, possas falar aos nossos corações, particularmente através da Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Então, a nossa bênção. A palavra de Deus aborda todos os temas essenciais para o povo de Deus. E eu creio nisto e acredito que todos estão de acordo com esta afirmação. Ou seja, não é necessário ir fora buscar aquilo que nós necessitamos para a nossa direção. Faz 2 semanas, creio eu, não sei se 2, se 3 semanas, em que fomos desafiados a contribuir para o ministério ao qual a nossa irmã Merrei está ligado, denominado Lado a Lado. Estão lembrados? Pronto, isso é importante. Não só lembrados e preparados para tal.
E quando estava a pensar o que partilhar, se calhar já o devia ter feito antes, mas creio que vem ainda a talho de foice, não é? Como dizemos em bom português, ou seja, ainda vem a tempo, para peço desculpa, para o ministério, eu bem vou aumentando as letras, mas denominado, estava aqui a saltar para a linha anterior. Então, perante este desafio, eu veio ao meu pensamento alguns textos das Escrituras, entre os quais este que temos aqui lido. E eu gostava que pudéssemos de alguma forma, ou o que eu gostava de sublinhar, o seguinte: há na palavra de Deus imensos temas que poderiam ser abordados. Por exemplo, no que diz respeito à contribuição. Há aquelas igrejas que eu costumo dizer pecam por excesso, que estão constantemente a falar nesse tema. Confesso que nós, ou eu em particular, peco por defeito, porque raramente, ou eu até diria nunca, falo sobre este tema. E quando estava a ver aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre as contribuições para o trabalho do Senhor, é interessante que muitas vezes falamos de ofertas e falamos dos dízimos. O facto é que, e tenho que ser claro nesse sentido, no Novo Testamento não encontramos qualquer alusão ao dízimo, excepto na Epístola aos Hebreus. Agora, isto já nos isenta de contribuirmos com os nossos dízimos. Se o Novo Testamento nem fala nisso. Mas eu costumo dizer, se o povo de Deus, debaixo da lei, devia dar o dízimo, quanto é que nós devemos dar debaixo da graça? Já vamos ver lá um pouco mais à frente quanto é que deve ser, está bem? Então, algumas expressões que nós vamos encontrar aqui. Vou ver, por primeiro lugar, o versículo de novo e o texto de, então, segundo aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 6, diz precisamente isto. Ou 5, peço desculpa. O número já é pequenino demais. Então, portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, que já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Mas que bênção é esta? Oferta. A oferta, não é? A oferta. Talvez nunca tínhamos, vamos passar a pôr assim, vamos levantar a nossa bênção. É bíblico, não é? Portanto, Paulo considera que, e cria, e vamos também ter a oportunidade de ver isso depois mais desenvolvido, queria que esta bênção fosse preparada de antemão, não fosse algo feito em cima do acontecimento, em cima do joelho, desapercebidos, sem sabermos. Devíamos fazê-lo preparando-nos de antemão para contribuirmos para a obra do Senhor. Então, vamos ver vários aspectos aqui. Paulo, nas suas cartas, faz alusão à contribuição para a obra de Deus. E é um facto que
que ele refere algumas vezes. Eu diria que era talvez uma particularidade. Eu diria que pode haver outras, não tive a esmiuçar, porque o tempo também não permitiu para isso e também não permitia para aqui fazer isso, mas é engraçado que Paulo fala mais deste tema à igreja de Corinto. Eu acho sempre aquela igreja um bocado enigmática, não é? Para o bem e para o mal. Mas é certo que na carta aos Filipenses ele também faz uma referência, creio que ainda há bem pouco tempo falávamos sobre isso, onde ele agradece o contributo, a lembrança daquela igreja para com ele, e que tinha abundância, embora também tanto soubesse viver na abundância quanto na falta dela. Em tudo estou instruído, diz o apóstolo Paulo, mas fizeste bem em tomar parte nas minhas aflições, diz ele nessa carta. Então, quais são algumas das expressões que nós encontramos, não só nesta segunda carta, mas também porque ele já tinha falado na primeira epístola aos Coríntios. Ele fala-nos de coleta. Primeira aos Coríntios, capítulo 16 e versículo 3. Depois fala-nos também em dádiva, também no mesmo capítulo. Se um irmão quiser ler, poderá fazer, só para confirmar aquilo que estou a dizer, porque não coloquei ali o versículo. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo... O primeiro tem a ver com a coleta, então, sim, e depois o 3 também com a dádiva. Ok, então, mas isso é o versículo 3. E o 1, se faz favor. 16:1. Eu vou repetir o 1 e depois o 3. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardeis para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então, temos aqui duas expressões a respeito do levantamento das ofertas. São coletas, coletamos, recebemos, com o propósito de dar processo e desenvolvimento à obra de Deus. São dádivas que, no fundo, cada um dá para o trabalho do Senhor. Também a administração, ali naqueles versículos de 2 aos Coríntios, capítulo 9, várias expressões das quais surge também a bênção: administração, ânimo, zelo. Vamos ouvi-lo. Ora, quanto à administração a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, das qual me glorio junto aos macedónios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Obrigado. Pode dar-se o caso de haver ali uma outra expressão que não propriamente o ânimo, mas é interessante como Paulo utiliza tantos adjetivos para classificar as ofertas. Elas são uma administração, elas são ou servem de ânimo, elas mostram o zelo. O zelo significa o quê? O cuidado, a preocupação para com o trabalho de Deus, para com a obra do Senhor. Bênção. Então, no versículo 5, que já lemos, preparar de antemão a vossa bênção, como bênção e não como avareza. É interessante como é que uma oferta pode ter os dois, é um pau de dois bicos, não é? Ela pode ser de bênção, não só para aqueles que a vão receber, mas também para nós que estamos a contribuir, ou pode ser avareza,
se ao fazê-lo não estivermos a fazer de coração, não estivermos disponíveis, dispostos a contribuir para a obra do Senhor. Depois também temos outra expressão no versículo 6 deste mesmo capítulo, que é semear. E vamos ouvir. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Ora, de repente Paulo então volta-se agora para a agricultura. Será? Não, o contexto é o mesmo. Aquele que semeia em abundância também receberá. Esta é a lei da natureza. Quando nós semeamos muito, colhemos muito. Quando semeamos pouco, colhemos pouco. Assim também no que toca às contribuições para a obra do Senhor, ao seu trabalho. Se semearmos muito, o Senhor promete que receberemos em abundância. Não sei de que forma, mas eu confio e acredito nas promessas do Senhor. O Senhor não fica em dívida para connosco. Aliás, para além do mais, que aquilo que já damos foi Ele que nos deu primeiro. Seja através do esforço, seja através do trabalho, seja através de que forma for, mas no fundo estamos a dar-lhe aquilo que Ele já nos tinha dado previamente. Então, eu agrupei em 3 pontos a nossa meditação. A coleta para os crentes em Jerusalém. Esta é a primeira razão, é o tema que está aqui em causa. Portanto, Paulo estava a solicitar, a pedir às igrejas da zona da Grécia, da Acaia, da Macedónia, aquelas igrejas onde ele tinha exercido o seu ministério, dando origem a novas igrejas, que ajudassem a igreja e os crentes em Jerusalém. E o versículo 1 e 2 de 1 Coríntios 16 diz: o primeiro dia da semana. Sabem qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda e aguarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Bom, então temos aqui um versículo para deixarmos de fazer coletas. Não, eu diria, e por isso sublinhei aqui, no primeiro dia da semana, cada um separe o que puder de acordo com a sua renda, com o seu rendimento, o seu ordenado. Ou seja, há aqui uma proporcionalidade. Eu diria que quase que estaríamos aqui a falar um dízimo implícito ou referido também aqui neste versículo. Mas posto de parte, preparado antecipadamente. Nós tivemos pelo menos quantas semanas? 2 primeiros dias da semana. Está bem? Portanto, que possamos estar preparados previamente. Depois também, em segundo lugar, a coleta para os cristãos pobres. Estou a falar do contexto da passagem. Mas que não deixa de poder ser aplicado ao contexto do trabalho de Deus e da contribuição para o mesmo. O exemplo das igrejas da Macedónia está nos capítulos 8, porque o tema começa antes, não começa só no capítulo 9. Já no capítulo 8, o apóstolo Paulo começa por falar precisamente acerca desta coleta
para as igrejas da Judeia o exemplo da igreja da Macedónia, que diz ele no capítulo 8, versículos 1 a 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedónia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Reparem a descrição que Paulo faz a propósito do esforço, do sacrifício, do empenho, da entrega que deram acima das suas posses. Creio que está no mesmo texto, a si mesmo se deram. Não sei se na leitura que fizeste... E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. É o 5. É o 5. A si mesmo se deram. Eu diria que aqui é que está... Primeiro ao Senhor. Mas aqui é que está o clique. É que quando nós damos para a obra do Senhor, não estamos a dar as sobras, nem o resto. Temos que nos dar é a nós próprios. Se nos dermos a nós próprios, o resto, deixa-me usar uma expressão inglesa ou americana, são peanuts. São amendoins. Aquilo que é necessário é que nos demos a nós próprios. Muitas vezes vem ao meu pensamento aquele episódio daquela viúva que deu 2 moedas e que Jesus salientou, sublinhou, chamou os seus discípulos à atenção. Não é que ele estivesse lá a ver, olha, quantas moedas é que estás a dar, porque ele sabe todas as coisas. E ele disse que os outros deram aquilo que não precisavam, aquilo que sobrava. Agora esta deu tudo quanto tinha. Assim mesmo se deram. Isto é o plano de Deus para a nossa contribuição, para a obra, para a sua obra. Então Paulo lembra então ao mesmo tempo ou dá como referência Cristo no capítulo 8, versículo 9. Ainda não entramos no capítulo 9, portanto, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Obrigado. Sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua riqueza pudéssemos enriquecer. Paulo está a falar desta salvação que Cristo ganhou e nos oferece gratuitamente através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Depois, então, dos versículos 12 a 15, Paulo diz porque é que exortava a igreja a contribuir desta forma. 12 a 15 do capítulo 8. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga,
mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Este é um exemplo, um modelo da igreja primitiva, da forma como muitos dos crentes colocaram à disposição dos apóstolos os seus bens para que pudessem ajudar os mais necessitados. Para quê? Para igualdade. Entre os irmãos, entre a igreja, entre os crentes, entre os membros, não deve haver acessão de pessoas, não deve haver distinção, bem pelo contrário, somos iguais, carentes da mesma graça, carentes da mesma salvação, carentes do mesmo Deus e Senhor, que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, em terceiro lugar, a atitude correta ao contribuir. Qual é a atitude correta ao contribuir? Ela está explícita aqui neste versículo 7, que nós repetimos pelo menos 3 vezes por mês, excepto nos meses em que há 4 domingos, em que, à exceção do dia da ceia, usamos o outro versículo de Malaquias, mas aqui este versículo é, diríamos, crucial. Já temos aqui o Lucas preparado para a leitura. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, por Deus ama ao que dá com alegria. Então, já temos ouvido tantas vezes este versículo. Será que é este o sentimento com que nós contribuímos para a obra do Senhor? Vamos vê-lo, o versículo, então, desmontado. Então, oferta, exato, oferta previamente preparada. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Deixem-me dizer-vos aqui um pormenor. Há pouco na escola dominical viram que eu ausentei. Não é que já não tivesse no meu coração aquilo que ia contribuir, só que desde as 9 da manhã até àquela hora ainda não tinha tido tempo de ir assaltar o banco e levantar o dinheiro para poder fazer a minha contribuição. Então, oferta previamente preparada. Segundo, propôs no seu coração. Não é segundo tenho na carteira, mas é segundo tenho no coração. É uma oferta de amor, é uma oferta dada que vem de dentro, que é realmente aquilo que o Senhor se agrada, não com tristeza ou por necessidade. Isso não é agradável e o Senhor conhece. Isso não é aceito aos olhos de Deus, não com tristeza ou por necessidade. Todos dão, eu também tenho que dar. E depois, se eu não der, o que é que o irmão do lado vai pensar? Isso não é a forma correta de o fazer. Oferta que agrada a Deus. Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Então, podemos aqui fazer uma aplicação à luz da palavra de Deus. Fomos salvos, fomos resgatados, fomos chamados para ser bênção. Bênção para com todos. Bênção
na família, em primeiro lugar, poderíamos dizer. Bênção na escola, meninos, não é só os professores, não são só os funcionários. Os alunos também foram chamados para ser bênção. Bênção aos colegas. Porque o conhecimento que vocês têm, muitos não têm. Daí a importância, por exemplo, deixem-me abrir aqui agora uma janela de publicidade, através da disciplina de educação moral e religiosa evangélica, em que o grupo dos alunos que conhecem a Jesus como Salvador estão matriculados nessa disciplina pelos seus encarregados de educação. Portanto, tenho que falar aos encarregados de educação para que eles possam partilhar e estar em comunhão também com os outros colegas e poder ser bênção para aqueles que estão à sua volta. No trabalho também, o Senhor espera que nós possamos ser bênção para com os nossos colegas de trabalho. Isto implica em muita coisa no nosso relacionamento com os outros. Quando nós sabemos que no meio laboral a competição é muito grande e muitas vezes não se olham a meios para chegar aos fins, e se for preciso passa-se por cima do colega, mas nós devemos ser bênção para que talvez numa certa altura eles possam perguntar qual é a razão do nosso comportamento, qual é a razão da nossa atitude, porque é que somos diferentes dos demais. Queremos ser bênção, e naturalmente também na igreja. Nós vimos à casa de oração não só para sermos abençoados, mas também para sermos bênção. Aquela expressão que eu costumo lembrar de vez em quando falo disto, quando os filhos diziam aos pais, quando se ausentavam, bênção pai, bênção mãe. Era a bênção de Deus. Naturalmente que nós continuamos a precisar desta bênção, de sermos bênção. Bênção para os nossos irmãos, bênção para estes ministérios que têm o propósito de ser bênção também para outros na obra de Deus. E mesmo para rematar, a talho de foice, o Senhor colocou no meu pensamento as palavras de Deus para Abraão, e elas estão em Gênesis no capítulo 2. Os versículos estão ali, eu parei na primeira parte do versículo 4. Comprimi um bocadinho o texto para caber lá todo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ponto final. O Senhor disse também à nossa irmã Berrei, disse aos Hobson: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Neste caso foi Portugal, não é? Mais. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu gosto desta expressão, particularmente em algumas traduções, embora esta não perde o peso por causa disso, e tu serás uma bênção, mas algumas outras traduções dizem se tu uma bênção. Se quiserem confirmar, pode ser que alguém aqui tenha essa expressão.
não perde, não dá mais peso ou menos peso. A versão que a Isabel tem usa esta expressão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Deus chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e a distância não era assim tão pequena quanto isso. Tudo leva a crer que seria na ordem dos 2.500 quilómetros, desde a Mesopotâmia até chegar à Terra Prometida. Naturalmente que usaram com certeza as autoestradas, isso ajudou imenso. Aquele gado todo que veio a reboque também. Portanto, foi uma longa jornada, uma longa viagem para a terra que eu te mostrarei. Abraão nem sabia para onde é que o Senhor o estava a enviar. E ele obedeceu. E abençoar-te-ei, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Este versículo não caducou. Não sei se me entendem o que é que eu quero dizer. Este versículo, este e nenhum dos outros, perdeu a validade no que respeita particularmente a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E talvez isso justifica ou ajuda a perceber muito do que é que se está a passar lá na Palestina ainda nos dias de hoje. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! De que maneira? Eu acredito que Abraão nem sonhava aquilo que Deus lhe estava a dizer. Ele nem imaginava o que é que estava por trás desta afirmação: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque da semente de Abraão veio a nascer o Salvador. E através dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Ou seja, sem saber para onde é que ia, confiado nas promessas do Senhor, saiu como o Senhor lhe tinha dito. E é essa a razão por a qual muitos ainda hoje continuam a ser chamados e a ser levados para locais que nem sequer sonham, nem conhecem, e ali estão com o propósito de servir ao Senhor, com o propósito de ser bênção, a nossa bênção. Voltando então ao texto inicial de 1 aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 5, que deu o mote à nossa meditação. Tanta coisa para dizer tão pouco. 2 aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 5. Portanto, tive coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Amém. Senhor, queremos dar-te graças por aquilo que através da tua palavra tu nos exortas a fazer em todas as áreas da nossa vida, nomeadamente também no que diz respeito às nossas contribuições para a tua obra. Que o possamos fazer, Senhor, não por avareza, mas possamos fazê-lo, Senhor, como gratidão por aquilo que tu também fizeste por nós, e que possa ser de bênção para aquilo pela qual tu irás encaminhar, e que possa prosperar a tua obra conforme a tua promessa que tu nos fazes na tua palavra. E é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos.
Vamos agora louvar o nosso bom Deus com o coro Digno és de Glória e nos coloquemos de pé para louvar o nosso bom Deus. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Digno és de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Amém. Podemos nos sentar. E neste momento posso pedir ao grupo para ficar. E neste momento vamos então levantar a bênção. Vamos então levantar a bênção. Se alguém não tiver o envelope e o quiser ter, pode chegar-se ao irmão Fernando. O irmão Fernando tem estes envelopes especiais para nós podermos então neste dia fazer a oferta. E mais uma vez não nos cansamos de dizer o versículo: cada um
contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E todos nós vimos, creio que todos nós que estamos aqui vimos a apresentação, exceto o irmão Gerbe, mas depois vamos mostrar a apresentação. No final nós vamos colocar também o QR Code e todas as referências. Não as posso colocar agora porque senão não vamos ter o coro para conseguirmos cantar. Mas gostaria de dizer-vos, como a maior parte de nós se calhar viu no WhatsApp, a mensagem de que existe uma situação que nós não sabemos o que irá acontecer, mas acabamos de cantar o quê? Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, Senhor. Portanto, se não for aquela propriedade que foi apresentada, outra melhor Deus terá. Mas se é aquele contrato de promessa de compra e venda que foi feito e que ainda falta ser feita uma avaliação para saber se as pessoas que o fizeram têm ou não viabilidade, então o Senhor pode fazer aquilo que Ele quer. O Senhor pode fazer aquilo que Ele quer. Mas nós vamos contribuir neste momento com alegria. Com alegria. E assim, com alegria, vamos também cantar este coro, este hino que fala acerca das bênçãos que o Senhor Jesus já tem dado e que Ele continua a dar. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste ao teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os tens da terra poderão comprar a mansão celeste em que nem vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja que um conflito for com fraco cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da
quanto Deus já fez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia, Senhor. E obrigado, Senhor, pela oferta de amor. Obrigado pela bênção que pudemos neste momento levantar. Senhor, nós sabemos que muitos outros vão querer fazê-lo, mas nós já Te agradecemos aquilo que já foi levantado hoje. Obrigado, Senhor, pela bênção, e sabemos que és Tu que podes multiplicar, Senhor, esta oferta. Mas desde já Te agradecemos, porque ela é de amor para o Teu serviço, para a Tua obra. E, ó Deus, que realmente ela seja usada como Tu desejas. Senhor, o nosso coração desejaria aquela propriedade, mas Tu sabes o que tens de melhor. Por isso nós confiamos em Ti, entregamos em Ti todas as coisas. E desde já Te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu iria ser ousada, iria pedir ao pastor e ao irmão Teodósio se pudessem ir lá atrás e pudessem contar a oferta para depois dizerem qual foi a bênção. Sei que há alguém lá atrás que ainda quer abençoar, irmã. Eu tenho a sim. Há alguém lá atrás que de certeza quer ainda colocar um envelope aí dentro. Está bem? Irmão, vai lá atrás, se faz favor, só mais um bocadinho. Obrigado, irmãos. E eu gostaria também, agora sim, vou abrir antes de falar sobre para chegar ao final e para deixar aqui, certo? É aqui, Amrei, que não. Aqui, sim. Então, se alguém quiser tirar uma foto, pode tirar, está bem? E isto poderá ficar convosco. E eu quero dizer ainda também que vou deixar lá atrás estes envelopes. Eu quero dizer que vou deixar lá atrás estes envelopes e em qualquer domingo que alguém queira fazer a oferta, uma oferta especial para o Ministério lado a lado, poderá usar esses envelopes, está bem? Em qualquer altura, a oferta é bem-vinda. Sim, irmão Fernando? Sim, eu vou fazer isso. Eu vou colocar isto também no WhatsApp da igreja e vou colocar lá, não é demais, de maneira nenhuma. Mas agradecemos realmente o que o Senhor já fez e vai continuar a fazer. Então, motivos de oração. Temos o nosso versículo, que daqui a pouco vamos mudá-lo, porque este já todos nós conhecemos, Salmo 125:1, que diz que serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que não se abala, mas permanece para sempre. Temos algumas alegrias esta semana, temos algumas tristezas também esta semana. Vamos começar com as alegrias. Damos graças a Deus porque Truxe vem amanhã.
Trus vem amanhã. E a situação que se temia, como os irmãos que leem as mensagens do WhatsApp viram, graças a Deus eram 2 pontinhos que estavam ali que não deixavam sarar a ferida de Trus. Graças a Deus a Trus vai regressar em breve, amanhã já, e o Garbo já está bem mais feliz, não é? O Garbo tinha-me prometido que logo que soubesse alguma coisa ele ligaria, e ele ligou logo e disse: eu estou super feliz, e então deu as notícias. Que bom que ela pode estar de regresso e já vem amanhã, não vai esperar pela Rolly, mas já vem amanhã sozinha. E estamos muito felizes por isso. O Senhor é bom e o Senhor conhece todas as coisas, não é? E graças a Deus também a nossa filha foi ao hospital. As análises estavam como nunca, super boas, não é? Continua a parte que foi tirada na biópsia. Foi para estudo porque continua a ser a síndrome nefrótica de lesões mínimas, e isso tem muitas coisas ali a ver. É um nome muito bonito, não é? Muito pomposo para muitas coisas, e eles querem saber ao certo. Só que a medicação que começou a ser dada resultou muito bem. E a médica tinha dito que a medicação podia resultar e ficar até que houvesse outra situação bem mais tarde, ou podia não ter resultado, ou então podia resultar e quando começasse a haver outra situação, outra crise, voltar a dar medicação. Portanto, antes que se saiba, então é isto que está a acontecer, e graças a Deus a Ana está a sentir-se bem, a esforçar-se demais para, na nossa ótica, a esforçar-se demais, mas graças a Deus é isso que está a acontecer. Começaram a reduzir bastante a medicação e assim vai ser nos próximos tempos, porque realmente a medicação estava a resultar. Também queremos orar pela Sara. Queremos continuar a orar pela nossa Sara e pedir realmente que o Senhor ajude, que o Senhor dê sabedoria aos médicos para saberem o que é que ela tem, para que ela possa também se alegrar conosco e nós nos alegramos com ela, sabendo que o Senhor é bom e pode tocar o seu corpo. Queremos também lembrar a Naomi e o Ham, porque desejam muito, claro, como todos os pais, reunir-se e estar juntos com a sua filha. Que o Senhor possa abrir portas para que em breve a sua filha possa estar também com eles, que realmente o Senhor possa abençoar. Entretanto, esta semana, por quem oramos, e o Senhor tem os seus propósitos, por quem oramos, partiu. E só o Senhor conhece todas as coisas, mas sabemos que para os que ficam, ficou a dor, para os que ficam, ficou a marca. E nós queríamos dar à irmã Lauriana um miminho só. E a irmã é o símbolo desta família, certo? E queremos dizer que estamos convosco, que oramos por vocês e continuamos a orar por vocês. E o Senhor, só o Senhor vos pode consolar. E deem as nossas condolências à família lá, está bem? Os nossos propósitos não são os propósitos de Deus, os nossos desígnios não são os desígnios de Deus, Ele conhece. E às vezes traz sofrimento, aquilo, a sua vontade. E que o Senhor nos ajude a aceitar a sua vontade, coisa que às vezes se torna muito difícil para mim e Isabel. Hoje temos vários aniversariantes e 2 deles não estão cá, mas têm as mães. Por isso, 3 deles não estão cá, mas 2 deles têm as mães. Por isso, eu me atrevo. É a Marta, não é? A Marta faz sempre das dela. Ontem nos surpreendeu. Está cá. À noite.
Bom, mas hoje temos a Marta ali. Então, eu vou chamar a Salomé, que fez anos no dia 9, a Helena, que está no Brasil, em breve está connosco, mas já não dá para estarmos a cantar os parabéns, o João Carlos, o filho da nossa irmã Manuela, vamos chamar a irmã Manuela à frente, e a Marta, vamos chamar a irmã Laureana à frente, está bem? E vamos então, com alegria, cantar os parabéns para estas 4 queridas caras lindas. Hoje é um dia tão especial, o vosso aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou, e nesse ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo teu aniversário, parabéns. Parabéns. E vamos orar então por estas 4 lindas carinhas, 4 bênçãos. O João Carlos faz hoje, melhor ainda. Então a Marta também fazem no mesmo dia. A Marta e o João Carlos fazem hoje anos. Mais ninguém faz anos aqui hoje, pois não? Vamos então orar por esta a Helena, pela Salomé, pela Marta e pelo João Carlos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o Deus da vida. Obrigado, Pai, porque Tu deste mais um ano de vida à Salomé. Nós Te agradecemos, Senhor, por ela, e queremos, Senhor, agradecer-Te por tudo o que Tu fizeste durante este ano que passou. Mas agora, Senhor, pedimos-Te para este novo ano que começa, Senhor, que realmente Tu possas abençoá-la com a Tua bênção, Senhor. Tu possas ajudá-la na escola, Tu possas ajudá-la em casa com a sua família, Senhor, e que a Salomé possa ser uma bênção. Obrigado também pela Helena. Obrigado, Senhor, por esta menina que, apesar de estar longe de nós, sempre pertenceu a nós, Senhor. Nós Te agradecemos pela Helena e pedimos que realmente Tu a continues a abençoar. E, Senhor, segundo a Tua vontade, nós possamos estar com ela muito em breve, Senhor. Continua. Que este ano possa ser um ano de muita bênção para a Helena. Ó Deus, oramos também pela Marta. Muito obrigada, Senhor, pela mais um ano de vida que Tu deste à Marta. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que Tu tens feito na sua vida. E, Senhor, queremos pedir-Te que Tu a ajudes naquele país distante, que Tu a abençoes, Senhor, e que, acima de tudo, ela possa continuar a sentir o Teu abraço. Ela possa continuar a sentir a Tua presença cada dia na sua vida. E, ó Deus, também Te agradecemos muito pelo João Carlos. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu tens feito na sua vida. E oramos, Senhor, para que Tu o possas abençoar. Que chuvas de bênçãos possam continuar a cair sobre o João Carlos, sobre a Marta, sobre a Helena, sobre a Salomé. Ó Deus, que realmente as Tuas bênçãos possam continuar a ser derramadas sobre estes queridos, Senhor. Nós Te agradecemos por cada um e Te pedimos por cada um, em nome de Jesus. Amém. Pera. Tenho aqui o presentinho para as mamãs, não é para os filhos. As mamãs, como estiveram com os filhos lá, vamos fazer assim, eles foram bebês, não é? Este é para Estamos a precisar de marcadores novos. Bom, irmãos, querem conhecer a bênção? Querem ouvir qual foi a bênção? A bênção está aqui. Eu fui a terceira pessoa a saber qual foi a bênção. Pois, o Senhor já sabia a bênção. E a bênção
que saiu daqui neste momento, não a que vai ser total, porque eu sei que a total vai ser bem maior. A bênção foi 445 euros. Graças a Deus. Graças a Deus. 445 euros que os irmãos lembram o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Vai duplicar. Vai duplicar. E quem sabe se a nossa igreja pode triplicar. E então, como eu disse, louvamos o Senhor por isto. E Senhor, ó Deus, te agradecemos por esta bênção. Queremos, Senhor, ser bênção. E, ó Deus, queremos te agradecer por esta bênção levantada esta manhã. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, vamos deixar envelopes lá atrás, está bem? E se quiserem levar para casa, se tiverem alguém que saiba que queria contribuir e não estava cá hoje, então sintam-se à vontade para poder levar este envelope para vós. E vamos chamar o grupo de louvor, estamos mesmo a terminar. Deus é fiel. Amém. Irmã, vamos por pé para cantarmos o coro. Espera em ti. Vou preparar-me para encontrar o Redentor Jesus. Vou alegrar-me, pois logo eu verei o Mestre Jesus. E num segundo já estarei sobre as nuvens, sobre o Rei, e face a face vou adorar, vou exaltar, espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar pra eternidade e o adorar face a face, espero em ti. Vou preparar-me para encontrar o Redentor Jesus. Vou alegrar-me, pois logo eu verei o Mestre Jesus. E num segundo já estarei sobre as nuvens, junto do Rei, e face a face vou adorar, vou exaltar, espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar pra eternidade e o adorar face a face, espero em ti, espero em ti, espero em ti,
Vamos então ter uma palavra de oração, pedindo a bênção do Senhor também para esta nova semana que Ele irá colocar diante de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti por tudo aquilo, Senhor, que Tu és e por tudo aquilo que Tu podes e continuas a fazer em cada um de nós, em cada uma das Tuas igrejas, em cada família também aqui representada, pelas quais continuamos a interceder e a orar, Senhor. Pedindo, acima de tudo, hoje, pelo ministério lado a lado, por este projeto, Senhor, que Tu tens colocado nos corações dos nossos irmãos, pedindo, Senhor, a Tua bênção, para não só para esta oferta, mas para todas as ofertas que irão ser recebidas neste sentido e também, Senhor, para o desenvolvimento da Tua obra. Que Tu possas, Senhor, dirigir todo o processo que está a decorrer para que, se realmente for do Teu agrado, este local que possa ser realmente concedido aos Teus filhos. Queremos pedir depois por esta semana que nos despeças com a Tua paz, pois é no nome do Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós tudo pedimos e tudo Te agradecemos. Amém. Gostaríamos então de chamar aqui à frente a irmã Merreia, se faz favor, e entregar a nossa bênção. Quero agradecer a todos, realmente sinto-me muito amada por cada um de vocês, não só por causa disso, também pelas vossas orações. E neste momento eu sinto que talvez os irmãos tenham mais fé do que eu, ainda a clamar a Deus que esta propriedade seja para nós, mas eu sei que se Deus não tem essa, tem algo melhor. Muito obrigada. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Amém. Uma boa semana.